Graças a Deus, graças damos a Deus por mais um dia poder estar na presença do Senhor, poder orar ao Senhor juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero já saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, que a paz do Senhor seja sobre a tua família, que a mão de Deus venha te alcançar nesse dia. Amém. Neste momento, na direção de Deus, eu quero estar trazendo aqui uma palavra, o qual o Senhor colocou em meu coração, para estarmos meditando nesse dia de hoje. Uma palavra que está escrita no livro de Jeremias 18, versículo 1, que diz: o título está escrito: o vaso do oleiro é impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz assim, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Uma palavra qual Deus trouxe nesse dia de hoje sobre nossas vidas, o qual Deus trouxe fortemente essa palavra para estarmos meditando juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Uma palavra qual Deus tem um propósito, de falar conosco, eu creio, de falar com alguém, porque a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro e Deus tem um propósito. E eu acredito nisso, eu acredito que Deus, Ele fala ao ouvido do homem, ao ouvido da mulher. Quando Ele quer, Ele tem sempre uma palavra na direção do Teu Espírito Santo. Ele dá um servo do Senhor, uma palavra, servo do Senhor, aquele que o Senhor tem um propósito, está usando nessa terra para levar a outras vidas. E eu creio que essa palavra, ela não veio por um acaso, Como está escrito aqui, e veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E a palavra do Senhor nos diz que Jeremias, ele ouve a palavra de Deus, ele recebe o recado, a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, e ele desce à casa do oleiro. A palavra do Senhor veio até o profeta recebeu a palavra de Deus, a ordem de Deus, que era para ele descer à casa do oleiro. Ele desce à casa do oleiro, e a palavra do Senhor chega a nos dizer que quando Jeremias desce ali na casa do oleiro, está ali o oleiro trabalhando, fazendo a sua obra. Está ali o oleiro com um vaso em suas mãos. E a palavra do Senhor diz que o oleiro estava ali trabalhando. E aquele vaso que estava nas mãos do oleiro, aquele vaso ele se quebra na mão do oleiro. O oleiro estava, a palavra do Senhor diz, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou
na própria mão do oleiro. E a palavra do Senhor diz que quando esse vaso quebra na mão do oleiro, o oleiro pega aquele vaso quebrado e ele começa a moldar aquele vaso novamente. Ele começa a trabalhar para refazer aquele vaso novamente, que já estava, eu acredito assim, pela palavra de Deus, pronto já, né, na mão do oleiro, mas o vaso estava ali praticamente já a ponto de finalizar, e aquele vaso ele vem se quebrar. E a palavra do Senhor diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. E aquele oleiro, ele começa a fazer outro vaso, moldar aquele vaso novamente, a moldar novamente aquele vaso. Um mistério que a gente vê nessa passagem, né? Que o vaso quebra na mão do oleiro. O oleiro não dispensa aquele vaso quebrado e pega outro barro e para fazer, ele continua a obra naquele mesmo vaso. Um mistério que me chama a atenção nessa passagem. O qual a palavra do Senhor diz que, e como o vaso que ele se fazia quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, daquele mesmo vaso. Ele começa a moldar novamente. Ele começa a trabalhar novamente naquele vaso. Ele começa a moldar um vaso novo. Um vaso novo. Ele começa a amassar aquele barro. Ele começa a moldar. E a Bíblia diz que ele começou ali fazendo, amassando aquele barro, aquele vaso que quebrou, ele começou e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. É um mistério, né? Ele pega o mesmo vaso, mas fazendo um vaso, outro vaso. Eu creio que algumas mudanças, algumas coisas que já tinha naquele vaso, talvez para o oleiro, ele modificou, algumas coisas que estavam ali na moldagem daquele vaso, ele mudou. E ele faz um vaso, do mesmo vaso, mas não como era o vaso que se quebrou. Mas do mesmo vaso que se quebrou, ele fez outro vaso. Um vaso, o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E a palavra do Senhor, ela veio ao profeta dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Algo muito interessante, Deus traz essa passagem que Deus chama Jeremias, desce na casa do oleiro. Jeremias, um profeta de Deus, Deus chama Jeremias, desce na casa do oleiro, porque eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Só que de imediato, Jeremias desce à casa do oleiro, Jeremias não ouve palavras. Jeremias não ouve Deus falar. Ele começa a ver um oleiro trabalhar. Ele começa a ver, eu acredito que um oleiro com toda a sua paciência, de restaurar aquilo que foi quebrado, de restaurar aquilo que já estava praticamente quase pronto, mas não estava perfeito, não estava de acordo à vontade de quem é o dono do vaso, né? Aquele oleiro que era o dono daquele vaso, já tinha feito um vaso, mas o vaso quebrou na própria mão do oleiro. Eu acredito que, segundo a visão daquele oleiro, não está bom. Vou fazer novamente. Vou tirar isso, vou mudar aquilo.
E ele começa a trabalhar com perseverança, com persistência ali, com toda a paciência. Ele vai moldando. E ali, Jeremias está ali vendo um oleiro trabalhar. Ele está ali já contemplando a obra de um oleiro. A paciência, o amor, de não dispensar aquele vaso que já estava feito, mas quebrou. Contemplando, vendo que o oleiro não lançou fora aquele vaso, os pedaços daquele vaso, mas ele pega aqueles pedaços e vai fazendo outro vaso novo, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. E ali Deus já estava falando. Deus chama Jeremias, desce na casa do oleiro, porque eu vou falar com você na casa do oleiro. E Jeremias já era um profeta. Mas como nós podemos ver aqui por esta passagem, Deus tem diversas maneiras de nos dar uma mensagem. Deus tem diversas maneiras de trazer uma mensagem para a vida de um profeta, para a vida de um homem, mulher que faz a obra de Deus, que prega a palavra de Deus. Deus tem diversas maneiras. Deus pode falar uma mensagem e Deus pode revelar os detalhes do que ele vai fazer. Além dele dar uma mensagem, além dele falar em palavras, ele ainda dá em detalhes qual vai ser o processo da mensagem que você vai levar. Jeremias, ele tinha uma ordenança de Deus para levar uma mensagem para um povo, que Deus tinha algo para fazer na vida daquele povo. E Deus chama o profeta, olha, eu vou te mostrar, através de um oleiro, como que é que eu trabalho. Como que é o trabalhar de Deus. Porque nós podemos receber uma mensagem de Deus até por gestos, até por atitudes. Quando Deus se revela a sua bondade, a sua grandeza, a sua soberania. Quando Deus revela, mostrando que o amor de Deus, a bondade de Deus. Porque o que nós encontramos aqui dentro desta mensagem muito linda, essa mensagem muito maravilhosa que está ardendo no meu coração, o qual Deus trouxe para compartilhar com todos vocês. É que Deus está mostrando a pessoa de Deus através desse oleiro. Deus está mostrando através desse oleiro a paciência de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus em cuidar e não lançar fora, mas dar uma oportunidade, dar uma chance. Quebrou, mas eu vou fazer de novo. Nesta mensagem, pela direção de Deus e do Espírito Santo de Deus, a gente pode ver Deus, a pessoa bendita do Senhor, sendo representada através desse oleiro. O oleiro está ali, trabalhando, fazendo a sua obra sobre a roda. Ele está ali moldando o vaso. Ele está ali trabalhando naquele vaso, fazendo aquele vaso. Mas o vaso que estava praticamente pronto, ele quebrou. Mas o oleiro continua a obra. A obra não parou. A obra não parou. A obra ela continuou. O oleiro continuou fazendo aquela obra naquele vaso. E a palavra do Senhor nos diz que como o vaso que ele fazia, que já estava moldando, já estava fazendo, ele quebrou na mão do próprio oleiro ali.
O oleiro não colocou aquele barro, aqueles pedaços de vaso no canto e pegou outro barro, desistiu daquele vaso, não. Você quebrou, agora você fica aí, não. Ele pega outro barro, não. Ele pega aquele mesmo. Ele não foi lá e pegou outro vaso. Vou fazer esse, você espera, não. Ele continuou. E ali ele continuou amassando aquele barro. O processo, ele continuou trabalhando. Ele continuou agindo naquele barro. E naquele processo dele trabalhando naquele barro, ele fez algo o qual ele olhou e se agradou. O qual os olhos dele se agradou de ver a sua obra. O qual, quando ele se deparou com aquele novo vaso, ele olhou, ele viu um vaso que verdadeiramente os olhos daquele oleiro se agradou daquele vaso. E o que Deus traz para nossas vidas nesse dia, através dessa mensagem, que como este oleiro é Deus. Deus ali estava mostrando o seu trabalhar. Às vezes alguém está ali nas mãos do Senhor, já está um vaso que aos olhos humanos, né? A gente olha, está perfeito. A gente olha, está em perfeito estado. Mas o Senhor, que conhece o oculto, o profundo e o escondido, o Senhor que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, o oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, muitas vezes ele vai ali, pega aquele vaso que está na mão dele e que não saiu da mão dele, mas está ali nas mãos do oleiro, sendo usado pelo oleiro, já sendo útil na mão do oleiro. Mas o oleiro começa a moldar aquele vaso. Aquele vaso, ele começa a passar por um processo de restauração, começa a passar por um processo de mudança. E ali, o oleiro começa a fazer um novo vaso. E nós sabemos que pela essa palavra, tem diversas maneiras de Deus trabalhar. Tem diversas maneiras de Deus fazer. Muitas vezes Deus permite uma situação. Muitas vezes Deus permite um processo. Muitas vezes Deus permite algo acontecer, que é o oleiro pegando aquele vaso que já está nas mãos dele e ele fazendo uma nova obra. Ele restaurando para suportar ainda coisas maiores que aquela pessoa vai viver e precisa suportar. Porque eu acredito assim, por esta palavra na direção de Deus, quão grande a obra, quão grande é o processo. E para resistir os processos, precisa ter uma resistência de uma temperatura maior, de um vaso que muitas vezes ele não pode suportar uma alta temperatura. Porque a palavra do Senhor está escrito, se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas nós encontramos que a palavra do Senhor também nos traz escrito que quando 3 homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, o 4º homem estava ali com eles. E por esta palavra, o qual Deus traz agora no meu coração, é necessário, com grande processo, a presença do oleiro está ali conosco. Quando nós submetemos à vontade de Deus, como ele diz aqui, e não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel.
não poderia eu fazer de vós, diz o Senhor. A submissão, a aceitar, a deixar, né, o oleiro trabalhar. Porque quando ele trabalha e aceita, aceita o processo de Deus, entender que a soberania é dele, que a vontade é do Senhor, e deixa Deus trabalhar, aquele vaso, ele faz um vaso novo. Deus aqui ele estava mostrando para o profeta como seria o trabalhar de Deus. Deus estava mostrando através de um oleiro como é que Deus ia trabalhar na vida daquele povo, como é que seria o processo daquele povo, como é que Deus trabalha, que Deus ele não joga fora. Deus estava mostrando para o profeta através do oleiro, que o oleiro Jesus Cristo de Nazaré, ele não joga aquele vaso que quebra fora, mas ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso não que agrade os olhos humanos, não que agrade as pessoas, mas que agrade o Senhor. E talvez no processo, na situação, que alguém olha de fora, não entende o que você está passando, não entende o porquê você está passando por tudo isso, por essa situação. Mas quem conhece o poder de Deus, a palavra do Senhor, e conhece que ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, a Ele pertence todo o poder, a Ele pertence toda a honra, toda a glória, e aceita e deixa Deus trabalhar, ele sai do processo com um novo, com um cântico de vitória. A palavra do Senhor diz assim, diz aqui, ó, e descia a casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Deus ali estava falando com Jeremias por um gesto simples de um trabalhar de oleiro. Deus estava mostrando para o profeta como é que ele ia fazer, como é que seria o trabalhar de Deus. Nós encontramos dentro desta palavra que quando Jeremias chega ali na casa do oleiro, ali na olaria, ele não ouve palavra, mas ele vê uma situação. E muitas vezes acontece nas nossas vidas. Deus diz, desce que eu vou falar. E às vezes nós temos que entender que o falar de Deus pode não ser de imediato. Nós temos que estar atento como que é que Deus vai falar. Porque Jeremias, ele desce à casa do oleiro e o profeta, ele não está fazendo, não está falando. Quando ele desce à casa do oleiro, ali o Senhor está mostrando para ele como seria o processo de Deus para com aquele povo. Deus estava já falando ali para Jeremias. E eu acredito que através desta passagem, através desta palavra nesse dia de hoje, Deus tem uma palavra para nos falar nesse dia de hoje. Quando ele diz, desce à casa do oleiro. O que Deus traz no meu coração neste momento, dentro dessa palavra, é que Deus, ele quer falar comigo, quer falar contigo, meu amado irmão inscrito deste canal. Desce na presença do Senhor. Desce, ouve o que Deus tem a te falar. Porque muitas vezes em nossas vidas nós enfrentamos situações que nós não entendemos, mas quando nós descemos, primeiramente o profeta ouviu a voz do Senhor, pedindo para ele, desce à casa do oleiro.
Ele desceu, ele viu o oleiro trabalhar e depois ele ouviu a voz de Deus falar para ele: não poderia eu fazer? Às vezes nós estamos querendo entender, buscando perguntas, enquanto Deus está falando: desce na madrugada, desce na minha presença, desce na minha casa, faça uma campanha, entra num propósito de uma campanha, porque eu vou falar. E eu consigo ver pela bondade de Deus, uma direção de Deus aqui nesta palavra, é que Deus falando: desce, porque eu vou falar. Porque às vezes nós queremos ouvir Deus falar, mas nós não estamos querendo obedecer aquilo que Deus manda. Nós estamos querendo receber, nós estamos querendo que Deus venha responder, mas muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que Ele manda. Às vezes nós queremos que Deus fale do nosso jeito. E Ele vai falar e vai fazer do jeito dele. Quando Ele diz para o profeta desceu, obedeceu à voz do Senhor. E lá ele começou a ver e entender como é que Deus trabalha, como é que Deus faz. E pela dimensão de Deus e do Espírito Santo de Deus, é o que acontece na vida daquele que ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus. Ele desce, muitas vezes até a buscar a presença do Senhor sem entender o que está acontecendo. Mas quando ele levanta daquele propósito de oração, daquele propósito de busca, daquele propósito de obedecer à ordenança de Deus, ele já levanta esclarecido, sem dúvida, sem questionamento, porque ali ele ouve o próprio Deus falar. Ele recebe a palavra do próprio Senhor. E ali ele entende todas as coisas. Amém? A palavra que Deus trouxe nesse dia de hoje, dizendo: desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir minhas palavras. É o que Deus uma ordenança que Deus traz para nossas vidas. Descer na casa do oleiro, na presença do Senhor. E nós vamos ver e entender o trabalhar de Deus. Porque aqui, no final Deus faz uma pergunta para Jeremias: não poderei eu fazer de vós? Com certeza pode. Quem é nós? Quem é o caco para dizer, o barro para dizer para o oleiro o que ele deve fazer? A soberania é do oleiro. O barro está nas mãos do oleiro. Então, a autoridade, a soberania, o poder de fazer ou não fazer é do oleiro. Assim é as nossas vidas nas mãos do Senhor. Todo o poder está nas mãos de Deus. A autoridade é do Senhor, o poder é de Deus. Ele tem todo o poder de fazer, desfazer, de plantar, de arrancar, de mudar. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Operando Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem poderá fazer escapar das suas mãos? Está escrito na palavra do Senhor. Agindo Deus, quem poderá fazer escapar das mãos dele? Mas graças a Deus que nós estamos na mão do oleiro. E graças a Deus que é Ele que faz.
Ele que opera, Ele que efetua. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento, desta palavra, e que nós possamos fazer como o profeta fez, obedecer à voz de Deus, quando ele disse desce. Às vezes o oleiro fala desce, e é um questionamento, por quê, para quê, e fica aí sem entender o porquê que está acontecendo, fica sem entender o processo, fica sem entender a situação, porque não ouve a voz do Senhor quando manda descer na casa do oleiro. Desce que eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou mostrar para você a minha soberania, a grandeza de Deus. Deus muitas vezes ele não quer usar alguém, ele quer falar conosco, mostrando através até de alguém, mas o próprio Deus trazendo uma palavra. Porque aqui Jeremias ele vê um oleiro fazendo a obra, mas ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz do Senhor dizendo: não poderei eu fazer? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu dou a Ti por esta palavra nesse dia de hoje. Eu quero louvar o Senhor pela vida de cada irmão inscrito deste canal, Senhor. Quero bendizer o Teu santo nome, exaltar o Teu nome, porque grande e poderoso é o Senhor. Louvar o Senhor por esta palavra, o qual o Senhor trouxe para o profeta, dizendo: desce à casa do oleiro. Porque o Senhor tem a maneira de trabalhar, o Senhor tem o seu modo de fazer, ó Pai. E por esta grandeza, essa soberania, Pai, Deus poderoso, todo o poder está em Tuas mãos. Não há quem possa escapar das Suas mãos, Senhor. O Senhor, só o Senhor salva, só o Senhor que transforma, só o Senhor que Deus de poder e glória, Espírito Santo de Deus. Eu entrego em Tuas mãos e já creio na vitória, Senhor. E creio, meu Deus poderoso, que o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E creio na vitória.